Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, Media Host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje quem vai conversar conosco é o autor Eliseu Rocha. Ele já está aguardando para conversar com a gente, mas antes, vou colocar em destaque, então, a capa do livro dele, que é 13 Bananas. Daqui a pouco ele vai explicar o porquê que estamos em inglês aqui no lançamento do livro dele. Mas, primeiramente, Eliseu, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Muito obrigado, Cida, pelo convite e pela honra de poder falar sobre a obra desse livro que foi concebido já há algum tempo. Está tudo bem comigo, tudo ótimo, excelente, inclusive muito empolgado para falar a respeito e do que se trata efetivamente o conteúdo do livro 13 Bananas em português, tá? Coincidentemente dá para se usar a mesma palavra em inglês, que é 13 Bananas. Perfeito. Então, para a gente iniciar, Eliseu, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouquinho quem é o Eliseu, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Ok, vamos lá então. Essencialmente, eu tive a oportunidade de trabalhar a bordo de dois gigantes transatlânticos, dois navios de cruzeiro especificamente, circulando em algumas partes do planeta, navegando por alguns continentes e diversas cidades do mundo. Esses dois contratos, na verdade, um em 2023 e outro em 2025, eu costumo dizer que eles não foram apenas contratos de trabalhos, mas foram verdadeiras pós-graduações, foram verdadeiras graduações em nível superior de forma inigualável, já que a experiência adquirida, os treinamentos realizados, toda a experiência oferecida por pessoas oriundas de todos os países do mundo, de absolutamente todas as nacionalidades, tanto os meus colegas de trabalho, que a tripulação, assim também como os hóspedes, fizeram com que eu tivesse uma oportunidade única na vida, de aprender, ser treinado, treinar, conhecer situações e aspectos do planeta e do mundo em que vivemos sem nenhum paralelo. Evidentemente que, além disso, eu já trabalhei anteriormente com outras atividades relacionadas às relações internacionais, aqui no Brasil, como, por exemplo, a Copa do Mundo em 2014, assim também como as Olimpíadas em 2016 e outras atividades correlacionadas, além da minha formação em nível superior em relações internacionais. Isso tudo contribuiu como um grande caldo de cultura para a experiência que eu tive e poder falar dela, explicá-la efetivamente nessa obra. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, que conhece um pouco mais da tua trajetória, Eliseu, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Muito bem, isso é interessante porque quando eu estava fazendo o processo criativo, uma das coisas que vinha à mente também era como fazer isso ser conhecido internacionalmente. E eu procurei várias alternativas na internet, evidentemente, e depois de muito procurar, eu acabei, diante das condições e do que era oferecido, tendo a editora como sendo a melhor proposta, né? Diálogo freiriano, evidentemente, como sendo a melhor proposta diante de tudo que eu havia pesquisado anteriormente. E por ser uma editora brasileira, e depois de eu ter conversado a respeito e entendido como isso poderia ser feito, eu tomei a decisão por fazê-lo. Então eu procurei na internet, literalmente, entrei no Google e digitei como editar e como publicar um livro. Isso eu fiz em português, apesar do livro ter sido escrito em inglês, eu também fiz isso internacionalmente, mas aí eu procurei e encontrei a maior facilidade através da editora Diálogo Freiriano.
Que bacana, que bacana. Vou colocar novamente em destaque a capa do livro do Eliseu Rocha, que é 13 Bananas. É um livro em inglês, como vocês já devem ter percebido. E antes da gente seguir com o nosso bate-papo, eu gostaria de deixar um recadinho para você que nos assiste, que se você tem interesse, se você já se interessou pela obra do Eliseu, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Eliseu, agora vamos ao que de fato, vamos assim dizer, interessa. Vamos falar então sobre o teu livro, sobre a tua obra. Eu queria que tu contasse um pouco do teu processo de escrita, teu processo de pesquisa para trazer à tona de que fala o 13 Bananas e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Bom, essencialmente, como spoiler, eu posso dizer aqui que as pessoas que leem esse livro e tiverem acesso ao conteúdo vão poder entender como funciona a exploração do mercado de trabalho global. É positivo? É negativo? Através da leitura, evidentemente, a pessoa vai poder compreender como o subdesenvolvimento socioeconômico das nações permite com que determinadas nações tornem-se meras fornecedoras de mão de obras barata, e ao passo que outras nações mais desenvolvidas, econômica e socialmente, mas também educacionalmente, sejam fornecedoras de mão de obras qualificadas e, naturalmente, mais bem remuneradas. E é exatamente diante desse desafio que eu tive a ideia de produzir essa obra, e é interessante porque isso aconteceu no meu contrato em 2023. Nos 2 últimos meses antes de eu desembarcar, eu tomei a decisão de fazer essa obra, de escrever isso. Eu me senti, digamos, desafiado por essa vontade de fazer uma espécie de tese de doutorado, de mestrado, na prática. Já que o que eu estava fazendo, como eu citei aqui anteriormente, na minha mente, não era apenas um contrato de trabalho, mas também uma graduação. Em sendo assim, eu tomei a decisão de fazer essa obra no sentido de análise. Então, essa obra trata-se de uma análise sociológica, econômica e, sobretudo, social do que representa um mercado multibilionário dos cruzeiros mundo afora. Como que funciona nos bastidores? Porque o que acontece? Nós temos muitos vídeos, muitos documentários, muitas séries, muitos filmes retratando o glamour, a parte sofisticada, luxuosa desse mundo multibilionário. No entanto, nós não temos absolutamente nada que exponha, que diga como funciona os bastidores desse mundo multibilionário. Há uma carência disso. As pessoas não fazem a menor noção do que acontece nos bastidores. Quais são as pessoas? Quem são as pessoas que trabalham a bordo? De onde elas vêm? Quais são os países de origem dela? O porquê que elas têm as dificuldades que têm? Quando elas trabalham a bordo, qual é a relação delas com os hóspedes? Qual é a relação delas com os próprios colegas de trabalho? Como elas se sentem? Qual é o sentimento que elas têm? Quais são as angústias? Quais são as frustrações? Quais são os anseios? Quais são os sonhos dessas pessoas? Quais são os motivos dos porquês elas decidiram embarcar e às vezes trabalhar 7 dias por semana, que essa é a realidade, são 7 dias por semana, a escala é de 7 por 0, 12, 13, 14 horas por dia. E lembrando que aqui é muito importante ressaltar que, embora você tenha na escala 12, 11 horas, 10 horas, 13 horas, 14 horas para trabalhar, na prática, você trabalha 24 horas, uma vez estando embarcado. Já que você é condicionado, treinado, para que você esteja de sobreaviso, inclusive no caso de um acidente, de um risco, de qualquer tipo de situação adversa àquela que se espera de um navio de cruzeiros. E, portanto, você está em alerta 24 horas, mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você está no seu período de descanso, de lazer, você está a serviço, efetivamente, do navio e, portanto, a serviço dos hóspedes. Então, é isso.
Perfeito. Eliseu, se não for muito spoiler, por que 13 bananas? Excelente, vamos lá. Na verdade, eu poderia dizer aí que são vários motivos, mas eu iria pontuar aqui alguns muito interessantes. Primeiro, 13 bananas. Por que 13 bananas? Por que o 13? O 13 é um número de superstição, isso é, é o primeiro motivo, no meio marítimo. Então, o 13 é considerado um número de azar. Então, o 13 foi escolhido como uma espécie de sarcasmo, de provocação. 13 bananas. Por que 13 bananas? Bananas é um termo usado a bordo e, inclusive, é o tema do primeiro capítulo. Eu explico por que bananas. Já que as pessoas vão ver esse livro e vão ver o título, falam, mas o que tem a ver banana com cruzeiros? O que isso tem a ver? E é exatamente isso que vai chamar a atenção das pessoas, porque isso tem tudo a ver. Banana é um termo utilizado a bordo, e aqui o motivo dos títulos também acaba se tornando spoilers, como uma forma jocosa, como uma forma satírica, como uma forma, digamos, dura até, de chamar a atenção do tripulante. Ou seja, de passar um sermão. Então, banana, o termo banana significa algo negativo. Então, por exemplo, se você comete um erro, você vai tomar uma banana do seu superior. Se você cometeu um erro, você tomou uma banana. Exemplos. Preste atenção no que você está fazendo, ou você já sabe, hein? Vai levar banana. Fulano não fez o que deveria fazer. Tomou banana, vai tomar banana. E, rapaz, se a gente não conseguir concluir isso, ou não chegar no horário, ou não der certo isso que nos foi confiado, vai ser banana para todo lado. Então, banana é uma expressão onipresente a bordo como uma forma negativa de punição. E aí eu explico os porquês e eu faço questionamentos do porquê banana. Um outro motivo de 13 bananas, e esse é um motivo interessante, muito intrigante, é que, e esse aqui é o mais legal. No ano de 2001, a Warner Bros. Lançou um filme chamado 13 Fantasmas. Como que é o filme? Do que se trata o filme, essencialmente? O filme é uma grande mansão, resume-se dentro de uma grande mansão, onde um multibilionário morre. Ele morre e ele deixa essa mansão como herança. Porém, a condição para que se erge essa mansão, e aqui eu estou resumindo de forma muito simplificada, é que algumas pessoas passem uma noite, um período, dentro dessa mansão. Se elas sobreviverem, a mansão passa a ser delas. Então, é um quadrado, a mansão trata-se de um cubo, na verdade, extremamente luxuosa, do que há de melhor. E as pessoas entram e falam, nossa, mas como assim não vou conseguir passar uma noite, duas noites, 5 dias dentro de uma mansão como essa, se só tem do bom e do melhor aqui, se tudo aqui é de luxo? Só que isso, em algum momento, alguém começa a se questionar que está muito fácil para ser verdade. De repente, uma dessas pessoas encontra um óculos em cima de uma escrivaninha, um óculos de acrílico, transparente, inocente. E o que acontece? Essas pessoas percebem também que na medida em que elas se deslocam pela mansão, a parede ou as portas se fecham e um novo cômodo se forma. E a pessoa fica perdida, ela fala, não, mas espera aí, então, na verdade eu não estou dentro de uma casa simples, eu estou dentro de uma espécie de armadilha, de uma espécie de pirâmide, onde ela se transforma na medida em que eu me desloco. E quando essa pessoa encontra esse óculos, ela decide colocar o óculos, para ver do que se trata aquele óculos, o que ela vai conseguir enxergar. E quando ela coloca o óculos, é aí que ela descobre que, na verdade, a mansão é uma armadilha, onde estão 13 fantasmas, que só são possíveis serem vistos com os óculos. E o mapa dessa mansão, para as pessoas poderem se deslocar, só é possível ser vista com esse óculos. Portanto, você só vai conseguir enxergar por onde você se desloca se você confrontar os fantasmas. É o preço. Então, o que é o navio? Um navio é uma grande mansão linda, maravilhosa, onde a maioria das pessoas não consegue enxergar o que está por trás. Quais são esses fantasmas?
das frustrações, das bananas, da depressão, do trabalho exaustivo, da escala 7x0, dos problemas que a gente enfrenta, das malcriações dos hóspedes contra a gente, das tristezas, das angústias, das depressões, da distância da família. Estes são os 13 fantasmas que estão escondidos nos bastidores dos navios e que somente quem coloca os óculos do contrato de trabalho consegue enxergar e consegue viver. Então, esse é um dos motivos do título Os 13 Bananas. Que bacana, fica então o convite novamente à leitura então do 13 Bananas, do Eliseu Rocha, que aí ele já deu baita spoiler aí pra gente, então se você se sentiu curioso, não esqueça, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso à obra do Eliseu, 13 Bananas. Agora, aproveitando que nós estamos ainda com a capa em destaque, eu queria que tu falasse um pouco sobre ela e falasse como é que foi o teu processo junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Bom, essencialmente, quando eu procurei a editora, eu já tinha todo o processo de criação pronto na minha mente. Porque absolutamente tudo que está nesse livro eu usei a minha própria criatividade para fazer. Desde escrever, criar todo o roteiro, os títulos, o que colocar, de maneira em que fazê-lo, e principalmente a capa. Por quê? Na minha ideia, era criar uma capa que tivesse um apelo chamativo muito forte, que tivesse um apelo visual muito forte. E, claro que 13 bananas, eu iria usar bananas. Então, eu queria usar na capa uma maneira de fazer com que as pessoas olhassem para ela e fossem impactadas pela própria imagem em si. E aí, eu escolhi, evidentemente, 13 bananas, literalmente, entrei nos programas no meu computador, fui criando, fazendo alterações e tal. E se você perceber, as bananas, na verdade, elas estão divididas, são 13 bananas na capa, de fato, sendo que 2 delas representam um parênteses dentro, tem os subtítulos, na verdade, são palavras-chave, né, para que a pessoa tenha a ideia do que está envolvido, da complexidade do que é um submundo, na verdade, os bastidores do setor. Então, ali, por exemplo, eu tenho palavras tais como antropologia, diplomacia, microeconomia, macroeconomia, depressão, psicologia, antropologia, multiculturalismo, indústria 4.0 e assim sucessivamente, porque tudo isso está dentro desse universo. Então, na medida em que a pessoa lê essas palavras, ela vai ficar curiosa, do tipo, indústria 4.0, mas onde que isso se encaixa dentro desse setor? Multiculturalismo? Como assim? O que tem isso? Complexidade multiétnica? Onde isso se encaixa dentro desse contexto? Macroeconomia? Microeconomia? Então, perceba a complexidade que é, de fato, esse setor. E eu consegui fazer essa compilação dentro desse livro. E essa compilação, ela é representada na capa pelas 2 bananas maiores, que são um parênteses. Então, é como se eu dissesse para a pessoa, você, dentro do livro, dentro dessa obra, vai encontrar todas essas nuances explicadas de forma precisa de como funciona esse grande multibilionário setor de cruzeiros. E aí eu fiz a capa, montei a diagramação, evidentemente, todo o layout, e uma vez conversando com a editora, a gente foi discutindo dia a dia como que se encaixava tal. Esse não era o resultado inicial, digamos, do que tinha sido feito, e a gente foi ajustando no dia a dia. E essas conversas foram chegando, aí eu ia enviando o que eu achava que era o ideal, eles me enviavam de volta para saber se estava dentro do contexto, dentro do que estava, aí a gente ia fazendo as devidas correções. Isso também se aplica na parte interna dos capítulos, a disposição das bananas, que isso é uma outra coisa que eu queria também, e eu já tinha montado quando eu enviei, que era uma banana para o capítulo número 1, 2 bananas no capítulo número 2, 3 bananas no capítulo número 3, exatamente para dar a sensação para as pessoas de quantas bananas se leva em média por dia, ou seja, de quantas broncas, de quantos sermões se leva no dia a dia. Então, o capítulo 1 é uma banana, é a banana maior. Aí depois, no capítulo 2, são 2 bananas, e assim sucessivamente. Então, a pessoa ela vai lendo com a sensação de que ela está tomando bananas, né? De que ela está tomando broncas, de que ela está tomando sermão. Quando ela chega ao final, que são as 13 bananas,
que é o último capítulo, então ela tem a sensação que a gente tem no nosso dia a dia internamente. Então o livro, eu escrevi ele de uma forma em que fizesse com que as pessoas tivessem a sensação de estar dentro do navio. Se você prestar atenção, e quem estiver aqui assistindo vai poder notar isso, as imagens que eu coloquei dentro do navio são todas tiradas de dentro do navio, para que você tenha a sensação de estar sempre dentro dele, de nunca conseguir sair dele. Então, ao longo da sua leitura, até o final, somente ao final, tem uma única imagem que demonstra que você sai do navio. Mas aí eu não vou falar exatamente o que é, para as pessoas poderem ver. Mas, com exceção dessa única imagem, todas as outras imagens foram tiradas de dentro do navio. Então, a sensação de você estar olhando o tempo todo de dentro para fora, que é exatamente a sensação que nós temos dentro do navio. A gente sempre fica olhando para fora, esperando o dia do desembarque, que vai durar meses. Então, esse foi o processo criativo que eu tive para fazer com que a pessoa se aproximasse o máximo possível da realidade de estar dentro de um navio como tripulante. Perfeito, novamente reforço o convite, então, à leitura da obra do Eliseu, que é 13 Bananas. E para a gente fechar, encerrando esse bate-papo muito interessante, eu gostaria que tu deixasse, então, uma mensagem para as pessoas que têm o interesse em fazer uma publicação, seja de um livro autoral, seja do TCC, do mestrado, doutorado, porém, ainda não fizeram. Muito bem, vamos lá. Como eu disse em uma das minhas falas, naquilo que me motivou produzir essa obra, eu vou reforçar aqui, mas usando uma outra abordagem. Eu diria que o seguinte: tudo aquilo que a gente tem dentro de cada um de nós é a expressão máxima da individualidade de cada um. Em sendo assim, a importância de se falar, de se expor aquilo que se tem, seja através de um trabalho de tese, de mestrado, doutorado, tudo aquilo que se propôs a fazer, é importante que seja dito à sociedade. Porque nós, como sociedade, precisamos dialogar. Toda a sociedade global precisa dialogar. Essa troca de ideias, essa troca de convenções, essa troca de pensamento faz com que nós, enquanto sociedade, possamos melhorar nós mesmos. Mas só quando a gente, de fato, expõe o que a gente tem dentro da gente, tudo aquilo que a gente trabalhou, pensou, raciocinou, estudou, produziu internamente, faz com que a sociedade descubra novas possibilidades daquilo que já existe. A descoberta de novas possibilidades só acontece quando a gente expõe o que a gente pensa. E escrever é isso. Então, quando eu fiz o livro, quando eu me propus a fazê-lo, foi exatamente pensando e tendo isso como raciocínio básico. Então, independentemente do que seja o produto interno, intelectual, que cada um de nós tenhamos, é importante que se coloque à disposição da sociedade. A melhor forma de fazer isso é através de um livro, porque o livro, mais do que um vídeo em uma rede social, ele é um registro, ele é um documento. Um vídeo pode ser apagado, pode ser alterado, pode ser manipulado, pode ser editado, mas um livro não, ele é um registro final. Ele é o registro documental daquilo que se tem dentro de um ser humano. E ele, para sempre, vai estar lá. Basta ver, por exemplo, os livros que foram escritos há mais de 2, 3, 4 mil anos estão disponíveis, preservados, aqueles que estão preservados, evidentemente. Mas perceba, aquele pensamento, ele está lá. Ele é imutável. Então, aquele é um documento de que, em algum momento, alguém pensou aquilo, alguém raciocinou aquilo. E, em cima daquela leitura, a sociedade depois, a geração posterior, pôde mudar, alterar a realidade. Então, a gente pode pegar vários exemplos, mas, por exemplo, os livros dos grandes pensadores, filósofos gregos, por exemplo, eles continuam lá. Eles foram traduzidos para os mais diversos idiomas, mas a essência deles estão lá. A própria Bíblia, né, que do ponto de vista ocidental é o livro mais importante, mas a mesma coisa com a Torá, né, do judaísmo, a mesma coisa com o Alcorão, do islamismo, então a mesma coisa com os Vedas. Todos os livros, eles têm uma ideia que surgiu naquela determinada data, naquele determinado contexto social, foi exposto, e daquilo ali a sociedade decidiu modificar, decidiu repensar a própria existência
partindo daquele princípio. Então, essa é a ideia do livro. Fica então a mensagem do Eliseu para você que ainda não fez a tua publicação. Deixe então seu registro para a posteridade, um registro físico, documental, seja de um livro autoral, seja do TCC, do mestrado ou do doutorado. Coloque o seu conhecimento para circular e deixe ele registrado para a posteridade. Eliseu, muito obrigada por esse bate-papo e pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Eu que agradeço a atenção, agradeço também a gentileza de me ouvir e principalmente fazer com que eu pudesse expor a essência do que foi a obra 13 Bananas, que coincidentemente tem a mesma grafia no inglês 13 Bananas. Muito obrigado. Nós que agradecemos novamente e aproveito também para agradecer a você que nos assistiu até aqui. Muito obrigada e aproveito para deixar um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.